Santo de Israel. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer do fundo do meu coração, meu irmão, por cada oração que foi feita, que foi dirigida à minha vida, à minha família, à vida do meu pai, irmãos. Eu passei, alguns irmãos aqui sabem, eu passei esse último mês aí, eu passei por um processo bastante difícil, não foi fácil, irmão. Meu pai, desde que eu me entendo por gente, meu pai nunca precisou ficar internado por cuidados médicos. De repente, meu pai, ele tem um AVC e paralisou todo o seu lado esquerdo, e eu estava ali, de todos os 6 filhos que ele tem, eu sou o caçulo, o mais apegado. Meu pai, ele tem um histórico de vida muito complicado, sempre muito brigão com a família. Na oportunidade que o Senhor der, eu vou contar alguma coisa. E com isso ele acabou criando inimigos dentro da própria casa, dentro da própria família. Meu pai, ele se converteu, hoje ele serve ao Senhor. O Senhor tem trabalhado poderosamente no coração dele, mas ele era o filho que ele mais podia contar. Tinha minhas outras 2 irmãs que iam lá tal, mas não tinha muito tempo, não tinha muitas condições, e eu estava ali com meu pai, às vezes 2 vezes no dia. Foi bem no período em que eu me afastei, porque estava com problema na coluna, e quando menos espero, meu pai internado, e eu também, sem nunca precisar de uma internação, exceto quando eu nasci, que nasci com vários problemas e fiquei um período a mais. Quando eu me vi, eu estava internado também, meu pai num hospital e eu no outro. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, que eu não estou entendendo. Mas eu vou falar que foi um processo muito difícil. Eu me lembro que eu estava ali, naquele leito, depois de fazer a cirurgia na coluna. Era o 2º dia de cirurgia, eu estava ainda muito mal, a dor ela estava muito intensa, muito forte. E eu desabei. Eu fiquei 13 dias lá, mas os 10 primeiros dias que antecedeu a cirurgia, amém, eu consegui bem, mas no 12º dia, um dia antes de eu sair de lá, meu irmão, eu confesso que eu desabei. E eu lembrei daquele louvor da Bruna Carla, que diz que cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajuda a prosseguir, Senhor. Não foi fácil, irmãos, mas tudo para a honra e para a glória de Deus. Eu vi Deus trabalhando na minha vida, eu vi Deus trabalhando na vida do meu pai, eu vi Deus trabalhando na vida dos meus irmãos, da minha família. Eu vi Deus operando de forma sobrenatural, irmãos. Vocês não têm ideia do que o Deus fez nesse período. Irmãos, eu estou com 2 placas, eu estou com 4 parafusos na coluna. E na quarta-feira eu retirei os pontos. O médico disse aí que seria alguns meses, 4 a 6 meses de recuperação. Embora na quarta-feira, quando eu tirei os pontos, ele disse que minha recuperação estava fora do normal, estava muito bem, e que muitas vezes as pessoas chegam lá se arrastando, e eu cheguei lá andando muito bem, fui dirigindo o carro até Moema, sozinho. Foi assim algo maravilhoso. Eu vi, se Deus não quis colocar a mão antes da cirurgia, Ele colocou depois, para dizer assim, olha, eu poderia ter operado antes, mas tinha um propósito na cirurgia. E eu, irmãos, eu falo do fundo do meu coração, irmãos, eu não trocaria esse espinho que Deus colocou aqui atrás por nada nesta vida. Eu não trocaria, meu irmão, o que eu passei, o período de ensinamento naquele lugar, por nada nesta terra. Porque foi um momento de dor, de aflição, mas foi um momento em que eu vi a mão de Deus operando de forma sobrenatural. E o aprendizado que eu trago disso, meu irmão, é para a vida toda, é para sempre. Mas eu abreviei aqui, meu irmão, porque irmãozinho pegou aqui, contou o testemunho e disse que a gente deve colocar sempre Deus em primeiro lugar. Quem concorda, diga amém. Amém. Eu ia vir aqui para contar o meu testemunho, tinha muita coisa para falar, irmãos, do que Deus tem feito na vida do meu pai. Irmãos, coisas lindas, maravilhosas. Mas vamos fazer a vontade de Deus? Eu não quero falar o que Deus fez por mim, eu quero falar o que Deus fez por nós. Eu quero pregar sobre o que Jesus, Ele fez por nós. Que
E isso é o mais importante. E às vezes a gente não consegue entender a dimensão deste amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. E é sobre este amor, sobre Jesus, irmão, que eu quero pregar. Deus, Ele falou hoje, irmãos, eu não sabia até ontem, eu não sabia, até hoje eu não sabia o que eu ia pregar. Eu orei, eu busquei, mas o Senhor não falava nada. E eu falei, Senhor, eu não quero ir lá e contar um simples testemunho. Eu conto o testemunho, Senhor, se for da Tua vontade, se o Senhor me der uma palavra que diga que é isso que o Senhor quer. Mas antes de tudo eu quero pregar algo que venha do Teu coração. Porque se eu falar aqui, meu irmão, não vai adiantar muita coisa. Mas se Deus falar, a palavra que sai da boca dele não tornará vazia sem antes produzir o efeito no qual foi mandado. Então atinge em cheio os nossos corações, meu irmão. E eu quero aqui, com bastante humildade, irmão, tentar passar um pouco daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração no dia de hoje. Amém, irmãos? Quem puder ficar de pé, meu irmão, vamos ler aqui as Escrituras Sagradas. Irmãos, antes da gente ler, eu quero, vem aqui, pastor, em nome de Jesus, eu não posso deixar passar. Irmãos, eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida deste homem de Deus. Irmãos, eu falo do fundo do meu coração. Eu tinha um padrão de entendimento, eu tinha um entendimento do que era ser pastor. Depois que eu conheci esse homem de Deus, irmãos, a Bíblia fala, dê honra a quem tem honra, irmão. Não estou aqui para enaltecer o homem não, mas eu quero enaltecer o nosso Deus que opera na vida do pastor Edinaldo, que faz ele ser o que ele é, porque eu sei que a natureza dele não permitiria isso, mas é o Espírito que habita nele que faz com que ele seja assim. Ele abriu o coração e Deus tem direcionado. O que ele fez, irmãos, pela minha vida durante esse período, esse processo difícil, meu irmão, eu vou te falar que eu falo sem medo de errar, meu irmão. Eu não conheci pastor que apacentasse como ele apacenta. O meu padrão de entendimento do que é um pastor mudou muito depois que eu conheci o pastor Edinaldo, o pastor Noêmia. Tenho visto o que eles têm feito, de que forma que eles têm conduzido essa obra com a seriedade e o amor pelas ovelhas, irmãos. Eu falo do fundo do meu coração e sou grato, pastor, em nome de Jesus, por tudo o que o Senhor fez, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Deus abençoe, em nome de Jesus. Evangelho segundo Marcos. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Capítulo 14, no versículo 32, Jesus, o título aqui é Jesus em Getsemane. Aleluia. Quem achou, diga amém. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 36, diz assim: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Versículo 33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de ministrar a tua palavra, Senhor. Coloco-me nesta noite como um instrumento vivo em tuas mãos, como um canal, Senhor, de bênção, ó Deus.
Senhor, que não seja eu falando, Senhor, que não seja o homem, Senhor, mas que seja a Tua voz, Senhor, que seja a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva, é eficaz, Senhor, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, Senhor. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, divide juntas e medulas, e é apta para discernir, Senhor, todas as intenções e propósitos do coração humano, Senhor. Que a Tua palavra penetre, Senhor, no mais profundo dos nossos corações, Senhor. Que nós venhamos a entender, Senhor, o que o Senhor fez naquela cruz do Calvário por nós, Senhor. Que nós venhamos a entender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor passou por amor a nós, Senhor. Meu Deus, por amor às almas, Senhor, porque o Senhor mesmo disse que não quer que nenhuma alma se perca, Senhor, mas que todas sejam salvas, Senhor. Meu Deus, pelo sacrifício vicário, Senhor, pela salvação naquela cruz do Calvário, Senhor, eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, eu quero engrandecer e entronizar, Senhor, o Teu santo nome nessa noite, Senhor, sabendo, Pai querido, Pai amado, que Tu és o digno, Senhor, de todo louvor, o único, Senhor, de toda honra e de toda glória, Senhor, nesta noite, ó Pai, que o Seu nome seja engrandecido, Pai querido, ó Pai amado, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, e pedimos, fique conosco nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus. Senta dando glória, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Irmãos, Jesus Cristo no Getsemane chamou 3 dos apóstolos em que ele tinha intimidade e foi buscar ao Pai em oração. A Bíblia diz que ele angustiou-se até a morte. Grande era a aflição em que ele estava naquele momento, a angústia tomou conta do coração, do ser dele, o desespero era grande, e ele então começou a buscar a Deus, e no que parece muitas vezes como se fosse um momento de fraqueza, ele clama e ele pede: Deus meu, se possível for, passa de mim este cálice, passa de mim este momento, esta hora, porque eu estou angustiado. Ele sabia que faltavam poucas horas para se cumprir tudo aquilo que as Escrituras já haviam testificado dele. Embora, meu irmão, a promessa lá para Adão e Eva era que da semente dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, nasceria um que seria capaz de tirar o pecado do mundo. A única coisa, meu irmão, a princípio que Jesus ele precisava fazer para nos resgatar era morrer na cruz, era derramar o seu sangue. Ele não precisava nada além disso. Mas se nós começarmos a analisar as Escrituras, ele quis ir além, ele foi além e ele sofreu muito. Depois deste período em que ele sentia a angústia da morte, em que ele pede a Deus que, se possível fosse, passasse aquele cálice, tirasse aquele momento, apagasse aquele momento da vida dele. Daquele momento em diante começa um sofrimento sobrenatural, fora do comum, na vida de Jesus Cristo. Ele ora por 3 vezes, ele soa gotas de sangue. A angústia era muito grande, o desespero era tremendo. Mas quando ele termina de orar e ele vê que os discípulos que ele tinha pedido para vigiar e que não conseguiram, estavam dormindo, ele diz: chega, basta, é chegada a minha hora. Deus não me poupou, eu tenho que ir, eu tenho que passar. Então naquele mesmo momento chega Judas, com muitos homens armados, com alguns homens do Sinédrio, sumos sacerdotes, e eles então capturam a Jesus através de um traidor que era Judas, que com um beijo trai ao Filho de Deus. Com um beijo Jesus Cristo o traiu, com algo que parecia ser bom, como é bom receber um beijo. O pastor Edinaldo estimula muito
nós beijarmos, abraçarmos, isso é sinal de amor, de carinho, de afeto. Mas aquele homem decide transformar esse momento de carinho, de afeto, de amor em uma traição. E Jesus Cristo olha para ele e diz: amigo. Mesmo assim, Jesus Cristo amou, se a intenção dele não era a melhor. Jesus Cristo chama de amigo, mas Jesus Cristo fala isso do fundo do coração. Porque o sentimento de Cristo era isso, ele diz amigo. É como se ele quisesse dizer assim: amigo, eu não queria que você se perdesse, mas você escolheu este caminho. E se você escolheu, eu vou respeitar o livre-arbítrio que lhe foi concedido pelo meu Pai. Mas eu não queria que fosse assim, que terminasse desta forma. Mas Judas, ele escolheu, porque o coração dele já estava no dinheiro. Porque João, ele diz que, quando relata no Evangelho, que ele andava com a bolsa, ele era aquele que cuidava do dinheiro, o tesoureiro de Jesus Cristo. E ele colocava a mão na bolsa e tirava dinheiro. Nós muitas vezes caímos pelo nosso próprio pecado. Porque ele vai evoluindo, e ele começou a evoluir na vida de Judas até o ponto em que ele entregou a Jesus Cristo. Jesus então é levado até o Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de corte, de tribunal dos judeus, não era dos romanos. Era dos judeus, era dos religiosos da época. Os fariseus, os saduceus, ali eles se encontravam para julgar as causas de Israel. Aqueles que cometiam algum pecado contra a lei de Moisés, eles então iam até o Sinédrio, até aquele lugar, e ali eles eram julgados pela corte de Israel, pelo Sinédrio. Então aqueles homens, pela madrugada, eles decidem fazer então ali o julgamento de Jesus Cristo, e eles começam a procurar algo que pudesse acusar Jesus Cristo, a incriminá-lo. Mas um inventa uma história daqui, outro inventa outra história dali, mas nenhuma delas se sustentavam a ponto de condenar a Jesus Cristo. Então no capítulo 14 mesmo, não precisa abrir, no versículo 60 diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote no Sinédrio, perguntou a Jesus dizendo: nada respondes? Que testificam esse contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu Cristo, o Filho de Deus bendito? E disse-lhe Jesus: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece, e todos o consideram culpado de morte. E alguns, olha só meu irmão, ele só precisava derramar o sangue dele por mim e por você. No versículo diz assim, 65 diz assim: e alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. O próprio Sinédrio, aqueles que diziam que andavam debaixo da lei de Moisés, aqueles que diziam que eram tementes a Deus, aqueles que compartilhavam a princípio da mesma fé que ele, começaram então, meu irmão, a cuspir em Jesus Cristo, cobriram o rosto dele e disseram: olha, todos dizem que você é profeta e você profetiza, com o rosto coberto agora, toma essa e pá. Toma essa, pá. E eles iam fazendo revezamento, um batia, outro batia, e eles diziam: profetiza quem te bate. Ei, você não é o Filho de Deus, então diz quem é que está te batendo. Fala quem é agora. Se é o sumo sacerdote, se é um sacerdote. Tenta adivinhar se é Anás que bateu. Tenta adivinhar se é Caifás que bateu. Profetiza quem te bate. E ele calado suportou tudo por amor a mim e a você, meu irmão. Nesse momento ele queria dizer, meu irmão,
que ainda que você sofra uma perseguição, meu irmão, e ainda que essa perseguição, que essa luta venha do meio de nós, ou daquele que era do meio de nós, como o pastor Reginaldo falou, ainda que esta perseguição venha daqueles que a princípio parecem que compartilham da mesma fé que nós, meu irmão, se mantenha firme, não desanime, irmão. Creia que o Deus que você serve está acima de qualquer religião, meu irmão. O Deus que você serve está acima de Edir Macedo. O Deus que você serve está acima de Universal, meu irmão. O Deus que você serve está acima de qualquer calúnia. Ramandalabassuri anderemanai. Está acima de qualquer perseguição religiosa. Alabassuri anderemanai. Ele suportou, meu irmão. Calado, quieto. Não disse nada. Mandalabassuri anderemandai. Oh, Jesus. Essa veio agora. Deus acabou de mandar. Muitas vezes, meu irmão, nós perdemos a nossa bênção e nós nos afastamos até do caminho do Senhor, porque nós olhamos para o homem. Nós olhamos para aquilo que parece ser uma perseguição, para aquilo que parece ser uma afronta, e às vezes a gente olha, eu esperava de todo mundo, do mundo principalmente, agora dentro da minha igreja não. E aí nós nos colocamos numa posição que nem Jesus Cristo se colocou, do dono da verdade. Eu sou mais espiritual do que todo mundo. Aquele está fora da direção, como é que me disse isso? Como é que me disse aquilo? Ele não deveria ter feito isso. E se você olhar, meu irmão, na estatística, quem aqui conhece uma pessoa que está afastada? Eu vou levantar as duas mãos. Vai lá e pergunta para ele, talvez você sabe já, se quando ele se afastou, pede para ele encontrar um culpado. Dificilmente ele vai dizer, foi o diabo. Menos ainda, foi por causa de Deus. Ele vai dizer que foi quem? O homem. Ele vai dizer que, mas foi o pastor, foi a pastora, foi o presbítero, foi o diácono, foi aquele outro. Ele vai querer encontrar um culpado para um erro que é só dele. É somente dele, de mais ninguém. Jesus Cristo, então, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, e ele, quieto, suportou tudo. Aleluia. Marcos 15 diz assim: agora ele foi tirado do sinédrio e foi levado até Pilatos. E quando ele estava lá, diz assim: então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e aceitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelho o adoraram, e havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com seus próprios vestidos, e o levaram para fora para o crucificarem. Agora ele enfrenta uma perseguição do mundo, uma perseguição do ímpio. Novamente ele é cuspido, escarnecendo dele. Olha, se não é o rei dos judeus, colocaram então umas vestes de linho, simbolizando esse reinado. Mas na cabeça dele colocaram uma coroa de espinhos. Depois vieram com uma cana e bateram com toda a força na cabeça dele, cravando aqueles espinhos na cabeça de Jesus. Depois de Pilatos ter mandado açoitá-lo, Jesus Cristo está naquele momento difícil, com as costas todas machucadas, sendo cuspido, sendo escarnecido por aqueles homens. Mas mais uma vez, ele faz isso
calado. Ele suportou todas as afrontas, porque aquelas afrontas, elas vinham contra o Filho do homem. Ele não se manifesta como Deus, mas como Filho do homem. É uma afronta dirigida ao homem. Então ele está ali suportando tudo aquilo por amor a mim e a você, para que eu e você nunca possa dizer: Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Ele vai dizer: eu sei, meu filho, eu sei porque eu passei, e passei ainda além do que você suportaria. O que Jesus Cristo suportou, meu irmão, em 24 horas, nós não suportaríamos na nossa vida inteira. Nem a nossa vida inteira seria capaz de suportar tudo aquilo que ele suportou, meu irmão. É por isso, meu irmão, que as lutas que você passa, meu irmão, elas são pequenas diante do Deus que você serve. Diante deste Cristo, meu irmão, que se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, meu irmão, e desceu aqui, meu irmão, e se tornou como um de nós, para que hoje ele pudesse dizer: filho, eu sei exatamente o que você está passando. Oh, meu irmão, Jesus Cristo, meu irmão, ele foi além do simples sangue na cruz, que era o necessário para nos dar a salvação. Ele preferiu exceder em sofrimento, meu irmão. Ele preferiu ser cuspido, chicoteado, esbofeteado, escarnecido, humilhado, meu irmão, para hoje ele dizer: filho, confie em mim, espere em mim. A humilhação que você tem passado dentro do seu lar, eu sei o que é isso, porque eu vim para os meus e os meus não me receberam. Eu fui rejeitado pelos meus, eu fui rejeitado. Então não espere, muitas vezes dentro da sua casa você não vai ser bem recebido, porque a palavra do Senhor mesmo nos diz que os inimigos do homem são da nossa própria casa. Existem pessoas, meu irmão, dentro da sua casa, que Jesus tem plano para usar, e ele vai salvar, e ele vai levantar, e vai ser usado. Mas tem pessoas, meu irmão, que ele escolheu só para salvar, e esses passam a vida inteira sem que haja uma conversão. É só num leito que ele vai reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. É só no momento de aflição que ele vai saber o que ele perdeu por não servir a este Deus. Tem pessoas que Deus colocou na sua família, meu irmão, desculpa eu falar, porque Deus está mandando eu falar, e eu não posso segurar. Deus colocou na sua família, meu irmão, você está sofrendo, mas Jesus Cristo está dizendo: eu também sofri. Acalma o teu coração, porque o teu sofrimento tem te trazido mais perto de mim, porque as tuas aflições têm te trazido mais perto de mim. Porque assim como o meu servo Paulo orou e pediu para que eu tirasse o espinho e eu não tirei, assim também no teu espinho você tem clamado, você tem jejuado, você tem descido em oração, e eu estou te dizendo nesta noite: o meu poder tem se aperfeiçoado em sua vida. O poder de Deus está sendo aperfeiçoado através da perseguição, através da luta. Aquele que o mundo, meu irmão, ele acha que está fazendo um desserviço, eu quero dizer, ele está fazendo um serviço para mim e para você.
Eu não me lembro agora, meu irmão, quem disse, mas eu sei que um grande homem de Deus, que viveu há muitos séculos, ele disse dessa forma: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ele estava dizendo o que Constantino percebeu e forjou uma falsa conversão, embora seja contraditório, mas assim eu acredito. Quanto mais perseguia, quanto mais matava, quanto mais açoitava, mais a igreja de Jesus Cristo crescia, mais ela se fortalecia, meu irmão, mais ela ficava de pé, Ramandala Manai, e mais almas se achegavam ao reino, porque as pessoas olhavam e diziam: meu Deus, o que está acontecendo? Porque eles são perseguidos, eles são mortos, mas eles estão crescendo. Quantas pessoas foram, meu irmão, para a cruz? Quantas pessoas foram para a fogueira? John Hus foi um desses, foi para a fogueira. 100 anos antes de Martinho Lutero, ele brigando pela reforma da igreja, ele buscando a reforma da igreja. E quando ele estava ali que acenderam as chamas, meu irmão, ele profetizou, ele falou assim: olha, hoje vocês me matam, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um que vai colocar na porta da igreja todos os seus pecados. E aquele homem então, ele começa a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Enquanto o fogo foi subindo, ele engrandecia o nome do Senhor, ele adorava o nome do Senhor. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe por que ele fez isso? Porque ele entendeu o sacrifício da cruz. Porque ele entendeu o que Jesus sofreu por ele. Se você começar a ver esses grandes homens, meu irmão, teve homens que rejeitaram o livramento. E eles disseram assim: não, para mim é motivo de muita alegria ser morto pelo nome de Jesus Cristo. Porque eram loucos? Não, porque eles entenderam o sacrifício. Eram homens que podiam dizer como Paulo disse: olha, melhor coisa é estar com Cristo, isso é maravilhosamente melhor. Mas por amor de vós que ainda necessitam que eu esteja presente, eu vou ficar. Mas se dependesse de mim, eu partia hoje. Veja, irmão, que é um estado de consciência de salvação, é um estado de consciência do sacrifício de Cristo, meu irmão, que isso nós devemos buscar também. Quantos, não levanta a mão, meu irmão, em nome de Jesus, eu vou perguntar, mas essa responde para você. Quantos estão dispostos a partir hoje? Não levanta a mão. Quantos têm essa certeza, esse desejo? Veja só o que Paulo viu. Conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito falar. Um homem que olhou o que Deus tinha preparado para aqueles que aceitaram esse sacrifício e que fez ele dizer: Senhor, eu queria estar agora aí contigo. É agora que eu queria estar. Porque é algo fora do comum. É aquilo que a Bíblia nos ensina, o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu e que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os escolhidos dele. É algo muito grande, meu irmão, que está aqui, no sacrifício da cruz. Jesus Cristo é levado então até o Gólgota, até o Monte Caveira, é crucificado, contado com os salteadores, como havia predito, no meio deles. E em Marcos 15:33 diz assim: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo, eu vou trazer para
para o nosso horário. O horário judeu é diferente do nosso. As 24 horas dele, as 12 horas dele é de sol a sol. Então o que é para a gente 6 horas da manhã é a primeira hora deles, do judeu. Tanto é que algumas denominações que guardam o sábado, começa às 6 horas da sexta-feira, vai até às 6 horas do sábado, porque eles respeitam também o horário judeu. Então Jesus Cristo, ele foi pregado às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã ele foi crucificado. Quando foi meio-dia, 3 horas depois, é o relato de João, diz que da hora sexta, ou seja, do meio-dia até a hora nona, que é às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. O horário em que o sol deveria estar alto, brilhando com toda a sua força, com todo o seu esplendor, trevas toma conta daquele lugar. Uma escuridão, fica de noite, e durante 3 horas, esta escuridão, estas trevas profundas, durante o dia, ofusca o sol, a ponto de o sol não mais brilhar, e 3 horas, aquela escuridão toma conta daquele lugar. O que é isso, meu irmão? Por que 3 horas de trevas antes de Jesus Cristo dizer as suas últimas palavras? Porque Jesus diz depois dessas 3 horas: Deus meu, por que me desamparaste? Isaías, aleluia, vai dizer, meu irmão, o que isto representa. Isaías, capítulo 52, se eu não me engano. Glória a Deus. Isaías 64, não, perdão, 53, diz assim, ó: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a sua boca. 53:6 vai dizer assim, ó: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade de nós todos. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Ninguém mais profetizou sobre a vinda de Messias como Isaías. Por isso ele é considerado como o profeta messiânico. Mas ele diz aqui que nós andávamos desgarrados, mas Deus fez cair sobre ele quem? Sobre Jesus, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Meu irmão, aquelas 3 horas em que a luz apagou, em que o sol não brilhou, em que houve trevas, em que Jesus como um cordeiro mudo se calou, meu irmão, era o momento em que ele estava recebendo o meu e o seu pecado sobre a vida dele. É o momento em que Isaías diz: porque Deus fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. Ramassuri ander remandai. Jesus Cristo, ele recebe, meu irmão, todos os pecados que você cometeu e o que você vai cometer. Ele recebe durante aquelas 3 horas na vida dele, a tal ponto de Deus não conseguir olhar para Jesus, porque Deus, ele ama o pecador, mas o pecado é diferente, ele aborrece, ele odeia.
E naquele momento, meu irmão, Jesus Cristo estava recebendo, meu irmão, aquilo que Deus mais odeia, que é o pecado. Aí, meu irmão, nós vamos entender que por muitas vezes nós lemos aquela passagem que nós lemos no início, em que Jesus angustia-se até a morte, e ele diz: Deus meu, se possível, passa de mim esse cálice. Meu irmão, eu vou te dizer que quando ele diz isso, ele não está falando do sofrimento dele. Ele estava disposto a passar por aquilo. Quando ele diz: Deus meu, se possível for, passa de mim este cálice, ele não está dizendo do cálice da morte, porque ele sabia que a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado, e o salário do pecado é morte. Então, como a morte teria poder sobre a vida dele? Sabe o que ele estava querendo dizer, meu irmão? Se possível for, passa de mim este cálice. Naquele momento, meu irmão, a angústia dele, o desespero de alma dele, era saber que ele ia mergulhar no mais profundo do nosso pecado, no mais profundo daquilo que ele mais odeia, daquilo que ele mais aborrece. Ele teria que mergulhar, para que assim ele pudesse nos resgatar do poder do pecado e da morte. O desespero dele, a angústia dele, aquilo que ele estava vivendo, o sangue que ele verteu ali enquanto ele orava, que ele suava, meu irmão, era saber que ele ia ter que sentir a cada pecado que nós sentimos. Sabe aquele pecado que você cometeu e que te doeu tanto, que te angustiou, e que te tirou a paz, e que te roubou a alegria, e que você se desesperou, e aí de repente você se prostrou, ajoelhou e falou: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa, perdoa, perdoa. E ele vem e derrama do sangue carmesim, te purifica de todo o pecado, meu irmão. Sabe por que esse perdão vem? Sabe por que a angústia vai embora, meu irmão? Porque ele mergulhou no mais profundo dos nossos pecados, porque ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Ele carregou na cruz do Calvário. E durante, meu irmão, 3 horas, ele ficou nesta angústia, e angústia de morte, de desespero, de receber os nossos pecados. E Deus o desampara. Deus meu, por que me desamparaste? Porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Repita comigo: as nossas iniquidades fazem separação entre eu e Deus. Então naquele momento Jesus, ele pede uma aproximação, mas o que ele vê é uma separação. Deus meu, por que me desamparaste? O que aconteceu? Jesus, ele separou, para hoje nós nos unirmos com ele, nos unirmos com Deus, para que hoje a gente possa ter comunhão com Deus Todo-Poderoso de novo, meu irmão. Foi por isso que ele pagou aquele alto preço na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo pelo meu e pelo teu pecado estava sobre ele. E com isso eu tenho hoje paz. Paz. Porque o pecado que por muitas vezes era para roubar a minha paz, eu clamo, eu me arrependo, eu me prostro, e ele diz: me dá, é meu. Eu já tomei na cruz do Calvário, não te pertence mais. Estava te tirando a tua paz, me dá aqui, porque é meu.
Eu paguei o preço para você. Eu te comprei, e comprei por um bom preço. Preço de sangue, preço de cruz. Alabassuri ande rebadai. Aleluia. Glória a Deus. Últimas palavras de Jesus Cristo, para a gente encerrar. Gostaria que, se minha esposa estiver por aí, amém, pastor? Louvar. Vem para cá para a gente louvar. A gente não, ela, né? Se eu louvar, vai todo mundo embora. Só Jesus para dar graça. Últimas palavras de Jesus Cristo para entregar o Espírito. Está consumado. Está consumado. Está feito. Eu fui até o fim. Deus, tudo que o Senhor propôs para mim, eu fiz. Fui obediente até a morte, morte de cruz. Mas por que Ele disse está consumado? Tem um entendimento muito mais profundo do que aquilo que a gente simplesmente imagina. Naquela época, se você fosse visitar um conhecido, um parente, alguém que estivesse aprisionado, que estivesse preso, encarcerado, quando você chegasse de frente com o cárcere, você ia ver a cela, e do lado daquela grade ia ter uma placa, e nesta placa ia estar escrito o nome do sentenciado, qual foi o crime que ele cometeu, o porquê que ele estava ali, e ia também dizer quando que ele foi encarcerado e quanto tempo ele deveria ficar lá. Ia relatar direitinho tudo que ele tinha feito, quanto tempo ele deveria ficar preso, estava tudo certinho, tudo bonitinho ali. E você ia lá, você já ia ficar sabendo, 10 anos, 15 anos, 20 anos preso, encarcerado, acorrentado. Mas, se você fosse naquele mesmo lugar, assim que aquele criminoso, ele houvesse pago aquela sentença, cumprido aquele período em que ele fora sentenciado, o que você ia encontrar naquele lugar era aquele cárcere aberto, vazio, não ia ter mais ninguém, e embaixo daquela plaquinha com o nome dele, com o período em que ele deveria ficar preso, com o crime que ele havia cometido, haveria uma nova placa, haveria novos dizeres. E era exatamente o que Jesus diz. E está escrito, está consumado. Em outras palavras, está pago. Está pago. Não deve mais nada. Eu acho que você não entendeu, meu irmão. Pela sua humanidade, pelo seu pecado, você estava sentenciado a ficar encarcerado, a ficar preso, a ficar acorrentado pelo inimigo durante muitos e muitos anos, se não pela vida inteira, mas pelo sacrifício da cruz, pelo sangue que ele verteu naquela cruz, meu irmão. Você pode dizer: eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre do pecado, eu estou livre da morte, eu estou livre das acusações do inferno, porque aquilo que eu deveria pagar, Jesus Cristo, Ele pagou no meu lugar. Ramandalamandai. Jesus Cristo, Ele tomou o teu lugar, meu irmão. Ele abriu o cárcere e Ele te pôs em liberdade. E eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação sobre a sua vida, meu irmão. Não há mais condenação. Ramandalabadai. Satanás, ele é astuto, sagaz, e por muitas vezes ele quer que a gente faça entender: eu estou sofrendo aqui porque eu mereço mesmo. Merece não, meu irmão, porque Jesus já pagou. Jesus já pagou, meu irmão. Se você estiver passando por algum momento difícil, meu irmão, creia, é Deus, pode ser, mas a acusação do passado,
O inimigo te acorrentando há 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, por erro que você cometeu, e você colocar na sua cabeça que você está passando por isso, porque você cometeu aquele delito lá atrás. Meu irmão, é acusação do inferno, é Satanás, porque o acusador das nossas almas é o diabo. É o diabo. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe quando Jesus, irmãos, ele deixa tudo claro para a gente. Ele mostra de uma forma muito clara de que ele pagou e de que ele nos pôs em liberdade, e que em Cristo Jesus, meu irmão, nós somos livres, livres, livres e livres. E a sentença que estava lá atrás, meu irmão, hoje ela não tem poder. O inimigo tinha sentenciado 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Na cruz do Calvário foi quebrado. A quem quer que eu solte? Pilatos gritou. O que eles disseram à multidão? Jesus? Não. A multidão gritou o quê? Barrabás. A multidão gritou o quê? A multidão gritou o quê? Meu irmão, Barrabás está solto. Barrabás está solto. A condenação que estava sobre Barrabás, meu irmão, que ele deveria pagar, e que era a morte, Jesus Cristo tomou o lugar e falou assim: Barrabás, pode ir. Eu tomo o teu lugar na cruz. Barrabás era eu. Barrabás era você, meu irmão. Tinha uma cruz preparada. Tinha uma sentença sobre a nossa vida. Existia uma acusação de Satanás contra nós. Mas Jesus Cristo, ele tomou a frente e ele diz: está livre, pode ir embora. Muitos vão dizer: não é digno. Barrabás era digno, meu irmão? Não, eu sou digno. Misericórdia. Nunca. Se fosse, meu irmão, pelos meus atos de bondade, eu estava já no inferno, porque a Bíblia diz que os nossos atos de justiça para Ele são como trapos de imundícia. Então, assim como Barrabás era um indigno, eu também era e continuo sendo, se não pela misericórdia de Cristo, que são novas a cada manhã sobre a minha e a tua vida. Vamos louvar o nome